Bem, gente, nós estamos indo aqui para mais uma aula de processo penal. Nós vamos hoje tratar da parte final, do sumário da culpa. Conforme já dissemos para vocês, o rito do júri, ele é um rito escalonado, né? Nós temos duas fases. Nós temos uma primeira fase que funciona exclusivamente perante o juiz de direito e temos uma segunda fase que funciona no tribunal do júri, perante o corpo de jurados. Nós já falamos da instrução processual desta primeira fase, né? No que diz respeito ao inquérito, não há dúvida nenhuma. Inquérito vocês estudaram no período passado, procede-se da mesma natureza a investigação para todos os crimes. Já neste primeiro momento do júri, o que nós dissemos na aula passada? Ele vai da denúncia até a pronúncia. Vai da denúncia, a propositura da ação por meio da denúncia pelo Ministério Público, cabendo sempre dizer, nunca se esqueçam que há a possibilidade, sempre existe a possibilidade da propositura, tanto é que a lei fala, vai da denúncia ou queixa. Por que a possibilidade da queixa? Porque nós sabemos que existe a possibilidade de ser proposta uma queixa em substituição à denúncia se o Ministério Público não cumprir com seus prazos, não é isso? Vai desde a propositura da ação, via de regra, por meio de denúncia, até a sentença de pronúncia. Essa é a primeira fase do sumário da culpa no tribunal do júri. O que nós vamos falar hoje é exatamente do encerramento dessa primeira fase. Eu já havia adiantado para vocês na aula passada, e encaminhei o material aí para o líder repassar para vocês. Neste encerramento, o juiz ele pode dar 4 decisões distintas. Existe a possibilidade do juiz, ao final, essa primeira fase do rito, ela se encerra com uma decisão judicial. Existe a possibilidade de nós termos 4 decisões distintas. Uma das 4, olha lá. Quais são elas? Pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária. Pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária. São as 4 possíveis decisões que o juiz pode prolatar ao final desta primeira fase. Vamos falar de cada uma delas aqui. E, mais uma vez, reiterando a vocês, como eu estou aqui o tempo todo, eu acesso legislação, eu observo o material, sintam-se à vontade para interromper a explicação aí por meio de áudio, para, caso vocês queiram qualquer esclarecimento, eu possa fazer. Tranquilo? Vamos decisão por decisão aqui. Decisão de pronúncia, a primeira delas. O que é considerada a pronúncia? Esse é um conceito dado pelo Fernando Capês. Pronúncia é uma decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-a para o julgamento perante o tribunal do júri. Mais uma vez, decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-a para o julgamento perante o tribunal do júri. Olha só, gente, vamos falar aqui um pouquinho desse conceito. Por que se fala que a decisão de pronúncia ela é de caráter de conteúdo declaratório? Ela é de conteúdo declaratório porque, por meio da pronúncia, o juiz nem condena nem absolve. O juiz não condena nem absolve. Ele simplesmente, com base no que ele dispõe, ele simplesmente declara
que está ali diante de um fato concreto em que há a prova da materialidade da ocorrência de um crime doloso contra a vida e a prova de indícios de autoria. Ele diz, olha, eu estou aqui diante de um caso em que há prova da materialidade do crime e indícios de autoria. Materialidade é uma série de provas que nós temos. Todo delito ele precisa de demonstração de materialidade. Qual é a principal prova de materialidade de um crime doloso contra a vida? A principal prova de materialidade de um crime doloso contra a vida é o auto de corpo de delito. É a principal, não é a exclusiva, porque nós podemos ter, por exemplo, e hoje é muito comum, né? Você tem circuito interno de TV para todo lado, nós estamos sendo filmados a todo momento. Você pode ter uma indicação ali, ainda que a imagem não seja suficiente para você identificar a pessoa, mas você tem ali uma demonstração por meio de vídeo de disparos de armas de fogo sendo efetuados contra a vítima. Você pode ter provas de outra natureza, mas a principal prova da demonstração da materialidade é o auto de corpo de delito. No auto de corpo de delito, onde o médico vai descrever, olha, a pessoa foi atingida na região torácica, foram 3 perfurações, as perfurações são compatíveis com projétil de arma de fogo, atingiu o coração e 2 disparos no coração e um disparo no pulmão, correto? Em função disso, ela teve uma hemorragia que não foi estancada e faleceu. Ponto. Isso é prova de materialidade, a principal prova de materialidade do crime de homicídio. O juiz, quando ele dá a sentença de pronúncia, ele está declarando: eu estou diante de um caso em que há prova de materialidade e há indício de autoria. Indício de autoria. O que é indício? Olha só. O juiz, no tribunal do júri, não é ele quem condena ou absolve. Não é ele quem condena ou absolve. Quem condena ou absolve é o tribunal do júri. Então, o juiz ele não pode se antecipar. Ele não pode se antecipar e aprofundar na análise probatória. Por isso que se diz que é um conteúdo declaratório, ele não está condenando ou absolvendo. Ele proclama simplesmente que é admissível a imputação. Essa imputação ela é cabível, é possível sim dela ser submetida ao tribunal do júri, porque nós temos prova de materialidade e temos indício, nós temos provas indicativas de que aquele a quem se está atribuindo o cometimento do crime, ele realmente foi autor do fato. Mas o juiz ele não pode adentrar no mérito, ele não pode adentrar na análise aprofundada das provas. Por quê? Porque senão ele vai estar subtraindo a competência do tribunal do júri. Quem é competente para o processo e julgamento dos crimes dolosos contra a vida é o tribunal do júri. Tranquilo? E aí, por meio dessa decisão, ele encaminha o processo para o tribunal do júri. Como eu disse para vocês, ele faz uma análise superficial das provas, entendendo que está diante de um crime doloso contra a vida e encaminha para o tribunal do júri. E aí inicia a próxima fase. Tranquilo? E aí, gente, eu aproveito, falando de indício, eu aproveito para falar com vocês de graus de certeza. No processo penal, nós trabalhamos com graus de certeza. Olha só, você tem uma investigação criminal, ao final da investigação criminal, o último ato do delegado de polícia, se ele entende que a pessoa é responsável pelo cometimento do crime, ele faz o indiciamento. O ato seguinte, quando o inquérito vai para a justiça, é o Ministério Público quem propõe a ação. E ele propõe por meio da denúncia.
Se nós estivermos falando de um crime doloso contra a vida, o próximo ato efetivo que nós temos, dentre tantos outros, mas o que encerra essa primeira fase do rito escalonado, é a sentença, é a decisão de pronúncia. E, por último, lá no júri, nós temos a decisão do corpo de jurados do conselho de sentença, que é onde se condena ou se absolve. O que eu quero dizer para vocês com graus de certeza? Olha só. No primeiro momento aqui, em que o delegado denuncia, em que o delegado indicia, o que nós temos? Aqui impera o princípio indúbio pro società. Na dúvida, responsabilize-se. Segundo momento, Ministério Público. Ministério Público é ele quem faz a denúncia. Indúbio pro società. Na dúvida, denuncia. Terceiro momento, de conclusão da primeira fase. Juiz, sentença de pronúncia. Indúbio pro società. Ele precisa de prova cabal da materialidade. Mas quanto à autoria, basta indício. Ele não precisa de prova inequívoca. Por último, e aí nós temos a atuação do júri. E assim deveria ser. Digo deveria porque o júri não fundamenta a sua decisão, mas é o que deve nortear a decisão dos jurados. Os jurados ao final, não é indúbio pro società, é indúbio pro réu, porque aqui com os jurados nós vamos ter efetiva condenação. Nas fases anteriores, em que está em curso a responsabilização penal, mas nós não temos propriamente uma condenação, a atuação dos agentes envolvidos, delegado de polícia, Ministério Público, promotor de justiça, juiz de direito, eles são sempre norteados pelo princípio do indúbio pro società. Somente os jurados, na hora da condenação, é que vão precisar de uma prova efetiva, de uma prova cabal, de uma prova incontestável. Tranquilo? Professor, Algum questionamento? Pode falar. Não entendi a diferença entre esse indúbio pro società e o indúbio pro réu. Vamos lá. Olha só. Qual é a regra básica? Isso é uma regra básica do direito penal. Indúbio pro réu. Na dúvida, a favor do réu. Não é isso? Se estivermos em dúvida se o réu é ou não é responsável, de que forma deve atuar o juiz de direito na hora de sentenciar? Ele deve sempre atuar em dúbio pro réu. Na dúvida, a favor do réu. Eu devo absolvê-lo. Se eu não tiver certeza de que o crime ocorreu, se eu não tiver certeza de que o réu é responsável, se eu tiver dúvida, eu tenho que absolvê-lo. Indúbio pro réu. Beleza? Só que o processo, nós temos a atuação de várias pessoas participam do processo. Como eu disse, nós temos o delegado de polícia, o promotor de justiça, o juiz de direito. Se fosse crime comum, como qualquer outro, ia morrer no juiz de direito. Vamos fazer de conta. Vamos fazer de conta que a gente estivesse diante de um furto. Olha lá, o delegado de polícia, ao final da investigação todinha, ele olhou as provas produzidas, se tiver alguma margem de dúvida, mas se houver elementos suficientes para... O que é indiciamento? Indiciamento é indícios. Tem indícios, tem indicativos de que ele é o responsável. Eu não preciso de prova absoluta para indiciar uma pessoa ao final da investigação criminal. Eu não preciso de prova absoluta. Eu preciso de prova... Quem precisa de prova absoluta é o juiz de direito. Se nós estivermos falando de um crime de furto, de um crime de tráfico, de um crime de estupro, se nós estivermos falando de qualquer outro crime que não um crime doloso contra a vida, o julgamento vai se dar pelo juiz de direito. Então, quem precisa dessa certeza absoluta é o juiz de direito. Para mim, bastam indícios, eu preciso de prova de materialidade,
de que o crime ocorreu, o delegado de polícia precisa de prova de materialidade, mas para responsabilização ele precisa apenas de indícios. Ó, tá certo, eu tenho prova aqui de que fato ocorreu um tráfico de drogas, ou de que ocorreu um estupro, ou de que ocorreu um roubo. Eu tenho provas de que ocorreu o crime. E quem é o responsável? Ó, eu tenho provas aqui de que essa pessoa é responsável, mas não são provas cabais. Eu tenho, para mim, bastam indícios. Ah, eu tenho indícios? Tem indícios, ótimo. Vou fazer o indiciamento dela. Vamos tocar para frente. Mandou o inquérito para a Justiça. Primeira pessoa a receber, Ministério Público. Ministério Público, promotor. Promotor olha a investigação, fala, de fato, nós temos prova de materialidade aqui, eu tenho demonstração da ocorrência do crime, o crime efetivamente ocorreu, e autoria? Bom, autoria eu não tenho prova cabal, não. Eu não tenho prova cabal, mas eu tenho indicativos fortes de que o responsável pelo cometimento desse crime foi fulano. Eu tenho indicativos, eu tenho indícios, então eu vou denunciá-lo. O promotor denuncia. Por que o promotor denuncia? Porque ele não está condenando ninguém. Na atuação do delegado, indúbio pro societá, na dúvida a favor da sociedade. Na atuação do promotor, indúbio pro societá, na dúvida a favor da sociedade, vamos seguir com a responsabilização penal. E aí nós vamos para a instrução processual no judiciário. Lá no judiciário nós temos o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, exercido na sua plenitude. É dada à pessoa a oportunidade de produzir prova contrária, as testemunhas são novamente ouvidas, eventualmente pode-se fazer acariações, nós já falamos disso, pode ser solicitadas novas provas periciais. Passada toda a instrução processual, na hora final do juiz de direito, nós estamos falando de crimes de furto, roubo, estupro, o juiz de direito, o processo vai acabar com ele. Ele é o dono da caneta nesses crimes. Neste momento aqui, o juiz pode ser indúbio pro societá, na dúvida a favor da sociedade? Não, ele não pode ser na dúvida a favor da sociedade. Porque neste momento ele vai condenar a pessoa. Neste momento, o juiz tem que ter provas suficientes, ele tem que se convencer de que tem provas suficientes da materialidade e de que tem provas suficientes da autoria, porque ele vai condenar uma pessoa, ele vai atribuir pena a uma pessoa. Se ele tiver dúvida, a dúvida neste momento é a favor do réu. Eu, delegado de polícia, posso indiciar uma pessoa, mesmo tendo dúvida. O promotor pode denunciar, mesmo tendo dúvida. Dúvida não acerca da ocorrência do crime. Acerca da ocorrência do crime, nós temos que ter certeza. Acerca da autoria. O juiz não pode condenar uma pessoa tendo dúvida. Por quê? Porque indúbio pro réu. Compreende? E qual é a diferença no júri? Por que o júri ele é um pouquinho diferente? O júri ele é um pouquinho diferente porque, veja só, como eu acabei de falar para vocês aqui na pronúncia. Na pronúncia, o juiz precisa... É um juízo... Ele simplesmente declara, ele não está condenando ninguém. Quem é que condena nos crimes dolosos contra a vida? Quem condena é o tribunal do júri. Quem é que precisa ter certeza? Quem precisa ter certeza é o tribunal do júri. No procedimento dos crimes dolosos contra a vida, o juiz ele precisa simplesmente ter certeza da materialidade. O juiz de direito, nesse ato final dele aqui do sumário da culpa. Lembra? Essa primeira fase chama sumário da culpa. Nesse ato final aqui do sumário da culpa, o juiz precisa simplesmente ter certeza da ocorrência do crime. Ele precisa ter certeza da materialidade. E da autoria? Da autoria basta indícios. Quem é que precisa ter certeza? Por que basta indícios? Porque no júri ele não condena ninguém. Se ele entender que tem materialidade, indícios e autoria, se ele entender que tem prova de materialidade, indícios e autoria, o que ele faz? Ele pega o processo e encaminha para o tribunal do júri. É o júri quem condena ou absolve. No crime doloso contra a vida, quem tem que ter certeza da materialidade e certeza da autoria é o jurado. Compreende? Só no crime doloso contra a vida, só na hora do julgamento perante o tribunal do júri, que o princípio que deve imperar é o princípio indúbio pro réu.
Antes, no que diz respeito à autoria, todos os participantes, delegado, promotor e juiz, podem se pautar pelo princípio indúbio pro societate, na dúvida, a favor da sociedade. Beleza? Se tiver qualquer dúvida aí, pode perguntar. Vamos lá. O que nós temos que destacar aqui no que diz respeito à pronúncia? Olha só. Ela é uma decisão interlocutória mista não terminativa, decisão interlocutória mista não terminativa. Por que ela é uma decisão interlocutória mista? Porque ela encerra uma fase processual, por isso se diz que é uma decisão interlocutória mista, não é simplesmente uma decisão interlocutória, é uma decisão interlocutória mista, porque ela encerra uma fase processual. E por que ela é não terminativa? Ela é não terminativa porque o processo não se conclui com ela. O processo ele não se conclui com a sentença de pronúncia. Por meio da sentença de pronúncia, o que nós acabamos de dizer no conceito? O juiz encaminha o processo para o tribunal do júri. Ele não encerra o processo por meio da decisão de pronúncia, gente. Por meio da decisão de pronúncia. Ele encerra a sua atuação no processo e encaminha para o tribunal do júri. Beleza? Decisão interlocutória, porque ela se dá no curso do processo. Decisão interlocutória mista, porque ela encerra uma fase do processo. Não terminativa, porque ela não põe fim ao processo. Beleza? Se ela é uma decisão interlocutória, o que nós temos com relação a ela? Com relação a ela, por mais que ela seja uma decisão judicial, com relação a ela não se opera a coisa julgada. Com relação a ela se opera uma outra figura que vocês já estudaram, que é a preclusão. Preclusão é diferente de coisa julgada. Coisa julgada é uma característica de imutabilidade que se dá a uma sentença. O que opera, a gente fala de coisa julgada quando nós estamos falando de imutabilidade de uma decisão que pôs fim ao processo. Então, com relação à pronúncia, tendo transcorrido o prazo, e nós só vamos falar de questionamento de pronúncia, qual o recurso, por meio de qual recurso, qual o prazo, nós só vamos falar disso quando a gente for estudar recurso lá na frente, que é o nosso penúltimo ou último tema deste semestre. O que vocês têm que saber neste momento? Por não ser uma sentença, ela é uma decisão de pronúncia, por não ser uma sentença, por não pôr fim ao processo, o transcurso do prazo para que ela possa ser questionada, o transcurso do prazo para que ela possa ser questionada pelo réu, o réu foi pronunciado, se ele deixar transcorrer este prazo, não opera-se a coisa julgada. Disse que se opera a preclusão. Por que não a coisa julgada? Porque coisa julgada é característica de imutabilidade de sentença. Sentença que põe fim ao processo. E a pronúncia não põe fim ao processo. A pronúncia simplesmente remete o processo para o tribunal do júri. Com relação a ela, se opera a preclusão. Beleza? Terceiro tópico que deve ser ressaltado. A pronúncia, ela possui uma natureza prelibatória. O que quer dizer natureza prelibatória? O juiz, ele simplesmente faz uma análise de admissibilidade. Como eu disse para vocês, o juiz de direito, ele não é o competente para o julgamento do crime doloso contra a vida. Quem é competente para o julgamento e condenação ou absolvição, quem é o competente para o julgamento com a condenação por crime doloso contra a vida é o tribunal do júri. Então, disse que a sentença, diz que a decisão de pronúncia, ela possui uma natureza simplesmente prelibatória, uma natureza de admissibilidade. Quando se fala em prelibatória, a gente está falando em admissibilidade. O juiz simplesmente, ele fala, olha, isso aqui constitui, essa conduta constitui um crime doloso contra a vida, realmente. Eu tenho prova aqui da materialidade e eu tenho indícios de autoria.
para mim, isso é suficiente. É suficiente para quê? Para eu pronunciar e encaminhar o processo para o júri. Tranquilo? Ele não condena nem absolve. Aqui, gente, é importante nós fazermos duas observações no que diz respeito a mutatio libelli. Vocês lembram que nós já estudamos mutatio libelli. Mutatio libelli, emendatio libelli é quando o juiz emendava em te corrigir, né? Quando o juiz, nós não temos qualquer alteração fática, mas o juiz tem um entendimento diferente do que foi capitulado na denúncia pelo Ministério Público. E nós temos a mutatio libelli. O que é mutatio? Mutatio é mutação. Nós temos uma mudança na acusação, uma mudança fática. Uma mudança fática em decorrência de quê? Em decorrência de que, na instrução processual, durante as provas produzidas em juízo, surgiram novos fatos indicativos de outros crimes ou qualificadoras não abordadas na denúncia. Não abordadas na denúncia. Surgiram elementos indicativos da presença de outros crimes ou de qualificadoras não abordadas na denúncia. Então, nós estamos diante da mudança de acusação. Vocês bem se recordam, está lá no artigo 384. O que diz o 384? Vamos lá. Mutação, mutatio libelli. Vamos lá, só um pouquinho. A mutatio, nós vimos que o processo ele tem que retornar para o Ministério Público, para que o Ministério Público, entendendo que, de fato, há a presença de uma qualificadora ou a presença de um outro crime, faça o aditamento. O juiz não pode fazer isso de maneira automática, porque o juiz não é o titular da ação penal. Quem é o titular da ação penal é o MP. Está lá o 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos, de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a queixa ou denúncia no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado processo em crime de ação pública, reduzindo a termo o aditamento quanto feito oralmente. Então, surgidos novos elementos indicativos da presença de um outro crime ou da presença de uma qualificadora, o Ministério Público, juiz, determina o retorno para o MP, para que o MP faça o aditamento, e como nós já estudamos, novamente nós vamos ter instrução processual, porque, suponhamos, a pessoa está sendo acusada de homicídio simples. Na descrição fática era homicídio simples. Ela fez a sua defesa por homicídio simples. Nós tivemos a instrução processual todinha e durante a instrução processual surgiu que o crime foi cometido à traição. Aí deixou de ser homicídio simples e passou a ser homicídio qualificado. A pessoa não teve tempo, não teve oportunidade de se manifestar a respeito dessa qualificadora, dessa nova circunstância que surgiu na instrução processual, e não teve oportunidade de fazer prova contrária dessa nova qualificadora. Então, o processo retoma tudo de novo, volta lá para o MP vai fazer o aditamento e nós vamos ter uma instrução novamente, em especial para se analisar essa qualificadora. Tranquilo? Aqui nós temos uma separação, aqui nós temos uma outra circunstância que deve ser dita. Qual é que é? Olha só. Mutatio libelli, tranquilo, nós já dissemos respeito a ele, não é isso? Nós já falamos da mutatio de outra vez. Só que aqui no júri nós temos uma nova figura, que é quando nós sabemos da participação, nós temos uma regulamentação específica, quando se fala da possibilidade da participação de uma outra pessoa, não participação de um outro acusado não indicado na denúncia inicialmente. Aí nós não estamos falando de um novo fato,
nós não estamos falando de uma qualificadora, nós não estamos falando nem de um novo crime, nem de uma qualificadora do crime inicialmente atribuído. Nós estamos falando do surgimento de mais um responsável na instrução processual. A esse respeito, nós temos um artigo específico no procedimento do júri, que é o artigo 417. Olha como é que é regulamentado o 417. Se houver indícios de autoria ou participação de outras pessoas não incluídas na acusação, o juiz, ao pronunciar ou impronunciar o acusado, determinará o retorno dos autos ao Ministério Público por 15 dias, aplicável, no que couber, o artigo 80 deste Código. O que nós temos aqui, então? O retorno do processo ao Ministério Público. Até aí tudo bem, né? Até aí tudo bem, a mesma coisa da mutácio. Só que, quando nós temos o surgimento de outra pessoa, outros responsáveis, indicativo da presença de outros responsáveis, aí nós não falamos simplesmente na mutácio, no aditamento da denúncia. O próprio 417, ele fala da possibilidade da aplicação do artigo 80 do Código de Processo Penal. E o que diz o artigo 80? Ele fala, será facultativa a separação dos processos quanto as infrações tiverem sido praticadas em circunstância de tempo ou em lugar diferentes, ou quando pelo excessivo número de acusados e para não se prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Vejam vocês que o 417, que regulamenta o júri, ele indica que nós podemos, na circunstância de surgir mais um responsável, de nós fazermos o encaminhamento dos processos para o MP, para o MP, se entender cabível, e essa decisão final é do juiz, fala, olha, como este processo já está em um estágio muito avançado, nós já tivemos investigação policial, já tivemos instrução judicial, vamos separar o processo? Com relação a essa outra pessoa aí que surgiu indícios a respeito da participação dela, vamos separar o processo? Vamos separar, dar sequência com relação somente a esse aí que nós já temos prova de materialidade e indícios de autoria. Eu vou pegar a cópia integral desse processo, vou encaminhar para a polícia fazer uma investigação e ver se de fato procede a participação dessa pessoa. Procedendo, eu a denuncio em um processo separado. Tranquilo? É essa a possibilidade que o artigo 417 está falando, mas vejam vocês, isso é quando nós estivermos diante do descobrimento, do envolvimento de uma outra pessoa. Se a circunstância for descoberta de qualificadora ou descoberta de um outro crime cometido em conexão, nós temos o aditamento lá do 384. Nós vamos estar diante da figura da mutácio libelli, nós temos o aditamento no próprio processo. Não há de se falar em separação de processos, não. Beleza? Vamos dar sequência aqui. Mais uma vez, qualquer dúvida pode perguntar, viu, gente? Prescrição. A sentença de pronúncia, gente, ela interrompe o curso do prazo prescricional. Vocês já estudaram prescrição, né? Prescrição em direito penal. Nós temos prescrição em várias áreas do direito. Em direito penal, prescrição é causa extintiva de punibilidade. Prescrição é causa extintiva de punibilidade. O que ocorre com a sentença de pronúncia? Quando o juiz, ao final, pronuncia, e mais uma vez, pronúncia é encaminhamento para o júri, pronúncia não é condenação. Quando o juiz pronuncia, ao pronunciar,
a interrupção do curso do prazo prescricional. O prazo prescricional que vinha correndo, ele é interrompido pela sentença de pronúncia e começa a correr novamente. E aqui é interessante fazer a seguinte observação. Olha só, suponhamos que nós estejamos diante de uma denúncia inicial de tentativa de homicídio qualificado. Tentativa de homicídio qualificado. Vocês lembram lá, vocês devem se recordar, o crime de tentativa, nós temos lá a redução de 1 a 2/3. O que faz ser mais ou menos reduzido uma tentativa? É a maior ou menor aproximação com a consumação do crime. Tranquilo? Então, se nós tivermos uma tentativa que se aproximou bastante da consumação, a redução é menor. A redução é de apenas 1/3. Tranquilo? Suponhamos que você tem uma tentativa que se aproximou bastante da consumação, então a redução é só de 1/3. Beleza. Suponhamos que se trate de um homicídio, de uma tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil, pena de 12 a 30 anos. Reduzida de 1/3. Suponhamos que nós estejamos hoje a prescrição, suponhamos que nós estejamos falando da pena máxima, então nós vamos falar em redução de 1/3 a apenas de 30, 20 anos. A gente sabe que pena superior a 12 prescreve em 20, não é isso? Então, vejam vocês, a prescrição, nesta circunstância, vai se dar em 20 anos. É isso mesmo, não é? Estou falando bobagem? Eu estou falando bobagem, não. Eu vou até conferir aqui para ver se eu não estou falando bobagem. Mas é isso mesmo, pena superior a 12 prescreve em 20. 107, 109 do Código Penal. Em 20 anos, se a pena é superior a 12. Como nós estamos falando de 20 anos, a pena máxima, né? A pena máxima, porque redução de 1/3, 20 anos, prescreve em 20. Pois bem, para que eu estou falando isso para vocês? Olha só. Suponhamos que você teve aqui a sentença de pronúncia, entre a sentença de pronúncia e a última causa interruptiva de prescrição, que foi lá quando a ação foi proposta, já transcorreu um período de 10 anos. Vamos supor aqui que aconteceu tudo de errado que tinha de acontecer nesse processo, transcorreu um prazo de 10 anos entre a propositura da ação e a pronúncia. Prescreveu? Não, ainda não prescreveu. Por quê? Porque a acusação é de tentativa de homicídio qualificado, uma tentativa que se aproximou bastante da consumação, então a pena que nós temos que considerar é 20 anos. Se a pena é 20 anos, nós sabemos que pena superior a 12 prescreve em 20. Se passou os 10 anos, não passou 20 anos, não está prescrito. Beleza? Interrompeu a prescrição. Suponhamos agora que na hora do júri, quando interrompe, começa a contar de novo, né? Suponhamos que na hora do júri, o júri entende que não se trata de uma tentativa de homicídio. O júri entende que se trata de uma lesão corporal. E em decorrência dessa lesão corporal, é aplicada ao réu uma pena, quer ver? Uma pena inferior a 4 anos. Uma pena inferior a 4 anos, em função dessa lesão corporal. Entendeu que é só lesão corporal. Pena superior a 2, inferior a 4, prescreve em 8 anos. Beleza? Aí, se a gente for fazer aquele cálculo, vocês já viram isso, se a gente for fazer aquele cálculo da prescrição retroativa, na hora que a gente olhar para a pena dada aqui no tribunal do júri, vai falar, peraí, a pessoa pegou aqui 4 anos, menos de 4, então prescreve em 8.
vamos fazer o cálculo da prescrição retroativa. Entre a denúncia e a pronúncia transcorreram 10 anos. 10 é mais de 8. Está prescrito? Não, não está prescrito. A pronúncia, o que deve se considerar para trás, para fins de prescrição, é o crime pelo qual a pessoa foi pronunciado. Não se deve considerar o crime pelo qual ela foi condenada no tribunal de júri, para fins de cálculo de prescrição. Não é porque o júri entendeu que ela cometeu uma lesão corporal e, em razão de ser lesão corporal, a pena é reduzida, a prescrição aqui ocorre em 8, não é em função disso que a pessoa vai ser beneficiada pela prescrição entre a denúncia e a pronúncia. Porque correram 10 anos aqui no exemplo dado. Por quê? Porque antes da pronúncia, somente pode-se fazer cálculo de prescrição considerando o crime pelo qual a pessoa foi pronunciado. Ainda que no júri venha a ser aplicado a ela, o júri entenda que ela cometeu um crime, como dito para vocês, simplesmente lesão corporal, nós não podemos considerar a pena pequena do tribunal do júri para fins de prescrição, cálculo de prescrição antes da pronúncia. Beleza? Vamos lá. Previsão da pronúncia está no artigo 413. Deixa eu ver aqui. Está no artigo 413, parágrafo 1º. 413, parágrafo 1º. Vamos achar isso aqui. Vamos lá. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e existência de indícios suficientes de autoria, vejam vocês, materialidade do fato, prova cabal de ocorrência do fato, indícios de autoria, indícios suficientes de autoria ou participação. Parágrafo 1º. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Mais uma vez, a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Então, vejam vocês, o parágrafo 1º aí, ele fala que essa análise do juiz deve ser, por mais que ele tenha que fundamentar, o caput fala que a decisão tem que ser fundamentada, o parágrafo 1º fala que o juiz deve limitar-se onde? Na fundamentação, a indicar materialidade e indícios de autoria. Ele não pode adentrar no mérito da prova e fazer aquela análise que ele teria que fazer como se ele estivesse condenando ou absolvendo. Porque ele não está condenando. Quem vai condenar ou absolver é o júri. E ele não pode adentrar muito no mérito para não viciar, para não induzir o convencimento dos jurados. Porque quem é competente para o processo e julgamento, quem é competente para condenar ou absolver, são os jurados. Beleza? Inclusive, isso é causa de nulidade. Se o juiz der uma sentença de pronúncia onde ele se ateve demais à análise das provas, isso é causa de nulidade e é determinado o desentranhamento da sentença de pronúncia do processo. Ele não pode adentrar demais na análise das provas. Impronúncia. Segunda modalidade de decisão no encerramento dessa primeira fase do tribunal do júri. É uma decisão de rejeição da imputação para o julgamento perante o tribunal do júri.
porque o juiz não se convenceu da existência do fato ou de indícios suficientes de autoria ou participação. Mais uma vez, conceito. É uma decisão de rejeição da imputação para julgamento perante o tribunal do júri, porque o juiz não se convenceu da existência do fato ou de indícios suficientes de autoria ou participação. Veja só, gente, vamos destrinchar aqui este conceito, já adiantando os principais pontos da impronúncia. Na impronúncia, se por um lado, na pronúncia, o juiz não absolve, não condena, na pronúncia o juiz não condena, na impronúncia o juiz não absolve. O que o juiz faz quando ele impronuncia uma pessoa, se a sentença for de impronúncia, o que o juiz está dizendo é, olha, essa acusação de cometimento de crime doloso contra a vida, ela não cabe. Ela não cabe. Não tem provas. A conduta descrita aqui, a conduta descrita, de fato, é indicativa. A conduta descrita na denúncia, né? Denúncia é uma peça escrita. A conduta descrita na denúncia, ela é uma conduta realmente de crime doloso contra a vida. Descreve um crime doloso contra a vida. Porém, eu, passada toda a instrução processual, eu não vislumbro aqui provas de materialidade, mais uma vez, sempre bato nisso, para materialidade eu preciso de provas. Eu não vislumbro aqui provas de materialidade, ou seja, de que o fato efetivamente ocorreu, ou, por mais que eu tenha provas de materialidade que o fato ocorreu, eu não tenho uns mínimos indícios de que a pessoa acusada pelo MP, de que realmente foi ela quem cometeu o crime. Ou eu não tenho, mais uma vez, o juiz pode impronunciar sob o fundamento de que não tem prova da materialidade, da ocorrência do fato, ou tem prova da ocorrência do fato. Porém, não tem provas mínimas a indicar quem seja o responsável pelo fato. Não tem provas mínimas a indicar que aquela pessoa contra a qual foi proposta a ação, que é ela a responsável. Não tem indícios mínimos. Em função disso, ele impronuncia. Ele não está absolvendo, mais uma vez. E eu já explico isso para vocês. A impronúncia, ela também é uma decisão interlocutória mista, só que, diferentemente da pronúncia, a pronúncia é uma decisão interlocutória mista não terminativa. Por que não terminativa? Não terminativa porque o processo ele continua, não é isso? O processo tem sequência na pronúncia. Na impronúncia, ela é uma decisão interlocutória mista terminativa. Por que ela é uma decisão interlocutória mista terminativa? Porque ela é interlocutória? Por que ela é interlocutória? Ela está encerrando uma fase do processo. Ela está encerrando uma fase do processo. Mas por que ela é essa primeira fase de sumário da culpa? Por isso que ela é interlocutória, ela é uma decisão interlocutória por ser decisão, ela é mista porque está encerrando uma fase do processo, e ela é terminativa porque ela não está só encerrando uma fase, ela está encerrando o processo. Por isso é decisão interlocutória mista terminativa. Mais uma vez, nós não temos aqui, por que ela, você está falando assim, mas se ela está encerrando o processo, por que não é uma sentença? Não é uma sentença porque nós não temos condenação, nós não temos absolvição aqui. Por meio da impronúncia, nós não temos absolvição, nós temos uma decisão de impronúncia. Disse que ela faz coisa julgada formal. Vocês lembram lá, quando a gente está diante da coisa julgada material, a coisa julgada material,
Coisa julgada é aquela característica da imutabilidade de uma decisão, não é isso? E a coisa julgada, no seu sentido mais amplo, é a coisa julgada material. Por que a coisa julgada material? Porque quando se fala em coisa julgada material, nós não temos mais questionamento acerca da situação que foi decidida. Não se questiona mais se estivermos falando de coisa julgada material. Aqui se faz apenas coisa julgada formal. Por que se faz apenas coisa julgada formal? O juiz ele não absolveu. O juiz falou, eu não tenho provas de materialidade e eu não tenho indícios de autoria. Ou eu posso não ter as duas coisas. Mas, em função disso, ele não absolveu a pessoa que estava sendo inicialmente acusada. Ele simplesmente encerrou o processo por meio de uma impronúncia. Impronúncia essa que faz coisa julgada formal. Quer dizer o quê? Que aquele processo, passado o prazo de recurso da impronúncia, e quando nós formos falar de recurso, nós vamos dizer qual o recurso cabível, passado o prazo de recurso, fez-se coisa julgada, a situação não vai poder ser mais questionada dentro daquele processo, porém, como a coisa julgada é apenas formal, essa situação, e qual é a situação? A investigação e responsabilização por um crime doloso contra a vida, ela pode ser novamente levantada se surgirem provas. Provas de quê? Da materialidade ou da autoria. Ou da materialidade e autoria. Entendem? Por isso que faz coisa julgada apenas formal. O juiz não absolveu com a impronúncia. O juiz disse, eu não estou diante de provas de materialidade, eu não estou diante de provas de indícios de autoria de um crime doloso contra a vida. De fato, a conduta descrita é um crime doloso contra a vida. Mas eu não estou diante de provas dela, provas que me fazem pronunciar. Então, eu vou impronunciar. Gera-se coisa julgada formal, se dentro do prazo prescricional, lembra, nós estamos falando que todo crime tem um prazo prescricional, se dentro do prazo prescricional surgirem elementos de provas que sejam suficientes para que seja realizada a pronúncia, para que seja retomado, para que seja iniciado um novo processo, mas com o mesmo objeto, isso será feito, porque a pessoa não foi absolvida, a coisa julgada foi apenas formal. Beleza? E com relação a crimes conexos, gente, nós podemos estar diante não de um simples crime doloso contra a vida, que nunca é simples, né? Nós não podemos estar diante apenas de um homicídio. Nós podemos estar diante de um homicídio associado ao tráfico de drogas, o que não é incomum. Nós podemos estar diante de um homicídio associado a um estupro. O que se faz com os crimes conexos quando há a impronúncia? Quando há pronúncia, nós já falamos disso, o júri ele é competente se dentro de um mesmo contexto, em conexão, foi cometido um crime doloso contra a vida e um crime não doloso contra a vida, como nos nossos exemplos, um homicídio e um estupro, ou homicídio e um tráfico de drogas, o júri é competente para tudo. O júri vai analisar tudo. O tribunal do júri, os 7 jurados. Se, porém, nós tivermos uma sentença de impronúncia, por entender o juiz que, olha, nós não temos aqui um crime doloso contra a vida, nós temos aqui falta elemento de prova de materialidade ou falta indícios de autoria. Eu vou impronunciar pela acusação de homicídio. E o crime conexo? O que faz com o crime conexo? Os crimes conexos, neste exato momento, o júri deixa de ser competente para análise deles. E aí nós podemos ter duas situações. Se a comarca for uma comarca grande, onde nós temos uma vara específica do júri, o juiz vai ter que encaminhar esse processo para uma das varas de crimes comuns.
à época em que eu trabalhava aqui no fórum, nós tínhamos uma vara de júri e metade de todos os crimes, e nós tínhamos outra vara de execução penal e metade de todos os outros crimes, com exceção dos crimes dolosos contra a vida. Então, nessa circunstância, a depender da forma como é regulamentado, o crime conexo, o processo poderia voltar para ser redistribuído entre os dois, não é? Ou diretamente ir para outra vara. Se, porém, nós estivermos falando de uma comarca de vara única, como numa das cidades pequenas aqui próximas, aí não tem conversa, né? O juiz ele não vai encaminhar para o júri o crime conexo, ele mesmo ele vai dar uma sentença, uma decisão de impronúncia e também uma sentença condenatória, entendendo ele cabível, condenatória pelo estupro ou pelo tráfico de drogas. Se ele tivesse pronunciado, ele não poderia dar essa decisão com relação ao tráfico ou estupro, não. Ia tudo para os jurados julgarem. Tranquilo? Regulamentação. Regulamentação está lá no artigo 414, parágrafo único do Código de Processo Penal. Vamos lá. Artigo 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado, perdão. Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova. Operou-se a coisa julgada formal com relação àquele processo, então aquele processo morreu. Nada impede que se utilize aquele processo para instruir uma nova ação, né? Nós temos as provas ali, são poucas ou foram insuficientes, mas são provas. Nada impede que o Ministério Público requeira cópia integral deste processo e junte com as novas provas que surgiram, olha aí, parágrafo 1º não fala parágrafo único não fala de novas provas, prova nova, e junte com essa nova prova e aí formule uma nova denúncia ou queixa. Nós precisamos, então, de um processo que vai se iniciar, feita em tendo ocorrido a impronúncia, nós precisamos de um novo processo que vai se iniciar do zero, com uma nova denúncia. Tranquilo? Como eu disse para vocês, ele pode até ser instruído com aquele outro processo em que já houve a impronúncia, mas nós teremos que começar a ação do zero, em caso de impronúncia, porque já operou-se a coisa julgada, por mais que foi apenas informal, por mais que foi apenas coisa julgada formal, não material. Desclassificação. Olha lá, desclassificação. Ocorre a desclassificação quando o juiz se convencer da existência de crime não doloso contra a vida, não podendo pronunciar o réu, devendo desclassificar a infração para não dolosa contra a vida. Ocorre a desclassificação quando o juiz se convencer da existência de crime não doloso contra a vida, não podendo pronunciar o réu, devendo desclassificar a infração para não dolosa contra a vida. Olha só, nós temos uma ação que desde o seu princípio ela foi proposta como sendo de crime doloso contra a vida. E aí vamos no nosso exemplo mais fácil de entendimento que é a tentativa de homicídio. Nós temos ali uma ação que foi proposta por tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio é crime doloso contra a vida. A ação foi proposta dessa forma, nós tivemos o transcurso da instrução processual todinho, o MP propôs a denúncia, apresentou a denúncia por tentativa de homicídio, tivemos a instrução processual todinha, na hora que chegou ao final do sumário da culpa, na hora que chegou de decidir, e aí vamos voltar lá atrás, o juiz nem pronunciou,
porque ele não viu ali que havia materialidade, né, e autoria de crime doloso contra a vida. Ele nem impronunciou, porque para impronúncia nós precisamos de ausência de materialidade ou ausência de indícios de autoria, mas ele entendeu uma situação diferente diante dos fatos que foram colocados ali perante ele. Ele entendeu que tem sim uma conduta criminosa aqui, porém essa conduta criminosa não é um crime doloso contra a vida. Mais uma vez, recorrendo ao nosso exemplo mais fácil de todos, ele entendeu que não se trata de uma tentativa de homicídio, se trata de uma lesão corporal. Crime de lesão corporal é crime contra a integridade física, não é crime doloso contra a vida. Crime contra a integridade física, a competência do juiz de direito, não é do tribunal do júri. Então, se ele se convencer, na hora de decidir, ao final do sumário da culpa, que ele não está diante de um crime doloso contra a vida, mas sim diante de um crime de outra natureza, ele vai dar uma sentença diferente, ele vai dar uma decisão, perdão, gente, diferente. Como é que é o nome dessa decisão? Desclassificação. Ele vai desclassificar o crime de um crime doloso contra a vida para um crime não doloso contra a vida. No nosso exemplo dado, ele vai desclassificar a conduta de uma tentativa de homicídio para uma lesão corporal. Ele vai dar uma sentença desclassificando o crime. Agora vejam vocês, essa sentença de desclassificação, ela também não é uma sentença condenatória. Ela não é uma sentença absolutória, porque o juiz entendeu que ainda há um crime. E ela não é uma sentença condenatória, por mais que ele tenha indicado que ele entende que ali tem um crime, sim, não é doloso contra a vida, mas tem um crime. Por mais que ele já esteja dando sinais de que ele entende que há um delito, ele não está condenando. A sentença de desclassificação, a decisão de desclassificação, ela não é uma decisão condenatória. E aí, falando de classificação de decisão, vamos lá. A decisão de desclassificação também é considerada uma decisão interlocutória mista, porém ela é não terminativa. Por que ela é não terminativa? Lembram? Ela é não terminativa igual é não terminativa a decisão de pronúncia. A decisão de pronúncia é não terminativa por quê? Ela é não terminativa porque o processo tem sequência. Não é isso? A desclassificação também é não terminativa. Por que ela é não terminativa? Aqui o juiz está só falando assim, ó, aqui tem um crime, porém não é um crime doloso contra a vida. Essa manifestação do juiz disse que é uma manifestação por exclusão. O juiz ele não indica na sua sentença de desclassificação, perdão, na sua decisão de desclassificação, o juiz ele não indica qual delito cometido, até mesmo porque ele pode não ser o juiz competente. Falando ainda vamos falar de uma comarca grande. Suponhamos que nós temos uma vara exclusiva de júri, só crimes dolosos contra a vida, e nós tenhamos 2 ou mais varas criminais que analisam os crimes em geral. O juiz do júri, o juiz que atua presidente do tribunal do júri, ele não é competente para processo e julgamento de outros crimes que não sejam dolosos contra a vida. Se no entender dele, no passar da instrução processual, se ao final ele entender, olha, tem um delito aqui, mas esse delito não é doloso contra a vida, não. O que eu vou fazer? Vou dar uma decisão de desclassificação. Por que se fala que é uma manifestação por exclusão? Porque o juiz não diz qual o delito cometido. Por mais que ele possa entender, como no nosso exemplo dado, que não se trata de uma tentativa
ele vislumbra que ali não há uma tentativa de homicídio, mas sim uma lesão corporal, ele não diz qual o delito cometido, porque ele não é competente para isso. Ele vai simplesmente desclassificar e falar, olha, não se trata de crime doloso contra a vida. Nós temos aqui uma conduta, realmente uma conduta criminosa, nós temos elementos aqui de autoria e materialidade, mas se trata de um crime não doloso contra a vida, eu estou dando uma sentença de desclassificação. E qual é a principal efeito da sentença de desclassificação? É a remessa. O processo ele é remetido, vamos voltar ao nosso exemplo aqui, suponhamos que tenhamos uma vara exclusiva de crimes dolosos contra a vida e 2 outras varas de crimes comuns. O que ele faz com a sentença de desclassificação é simplesmente remeter este processo para um dos... Remeter aí, no caso, ele não vai remeter para um dos 2, né? Se nós tivermos 2, vai para distribuição e, por distribuição, vai para um dos 2, para uma das varas de crimes comuns. Esse encaminhamento, a principal efeito da sentença de desclassificação, os principais são, primeiro, dizer que não se trata de um crime doloso contra a vida. E segundo, encaminhar o processo para o juiz competente. No caso do nosso exemplo, para distribuição para uma das outras 2. Tranquilo? Como não se trata de uma sentença, como se trata de uma decisão interlocutória mista, não terminativa, com relação a ela, mais uma vez, não ocorre o trânsito em julgado. Com relação a ela, ocorre a preclusão. Por quê? Porque o processo ainda está em andamento. É igual a sentença de pronúncia. Com relação a ela, ocorre a preclusão. E é interessante nós falarmos em preclusão com relação a quê, em especial? Preclusão para o conflito de competência. Porque, veja só, pode ser que o juiz, presidente do tribunal do júri, entendeu que não é um crime doloso contra a vida e deu uma sentença de desclassificação, proferiu uma sentença de desclassificação. Essa sentença, e em razão disso, o processo foi remetido para distribuição. E aí foi para uma das varas lá de juiz para os crimes comuns. Pode ser que o juiz, ao receber esse processo, dentro do prazo estabelecido em lei, prazo esse que não nos interessa neste momento, mas apenas devemos saber que, dentro do prazo estabelecido em lei, pode ser que o juiz pegou o processo e falou, não, peraí, está errado. Isso aqui para mim, isso aqui é crime doloso contra a vida, sim. Para mim, isso aqui é tentativa de homicídio. E aí, o que o juiz faz? Ele provoca um conflito de competência. Vocês já estudaram competência. O juiz provoca um conflito de competência. Conflito de competência esse, nós estamos falando de justiça comum perante o Tribunal de Justiça. E aí o Tribunal de Justiça vai decidir a quem compete. Se é o juiz do júri, se é o juiz da justiça comum. Compreendem? O juiz do júri, ao desclassificar, deu uma manifestação de exclusão, falando não é crime doloso contra a vida. Foi para o distribuidor e foi encaminhado para um juiz competente para crimes comuns. Esse juiz, que é competente para os crimes comuns, a hora que ele olhou o processo, ele falou, não, está errado, isso aqui é crime doloso contra a vida. O colega lá até com preguiça de trabalhar. Isso aqui é crime doloso contra a vida. Instaura um conflito de competência, pega o processo e encaminha para o Tribunal do Júri. Perdão, para o Tribunal de Justiça. E aí o Tribunal de Justiça vai dar a palavra final se se trata de um crime doloso contra a vida ou se trata de um crime de natureza não doloso contra a vida. Tranquilo? E aí nós temos ainda um segundo efeito interessante. Qual é que é esse segundo efeito interessante? Olha só. Se o juiz comum, para quem foi distribuído o processo, se o juiz comum, para quem foi distribuído o processo em função da desclassificação, para quem foi remetido o processo, se ele
deixar escoar esse prazo, e se operar a preclusão, se ele deixar escoar o prazo para instauração de conflito de competência, a partir deste momento, o questionamento se o fato se trata de um crime doloso contra a vida ou não, está precluso. A partir deste momento, tendo transcorrido o prazo para ele instaurar o conflito de competência e ele não instaurou, ao ficar silente, ao não se manifestar, ao não provocar o conflito de competência, nós tivemos uma concordância tácita dele com a circunstância de que realmente não se trata de um crime doloso contra a vida, e isso não mais pode ser questionado. Ao atuar no processo, ele pode condenar, ele pode absolver por entender que não há materialidade, ele pode absolver por entender que não há provas de autoria, mas ele não pode condenar ou ter um entendimento no sentido de que se trata de um crime doloso contra a vida, porque com relação a isso operou-se a preclusão. Beleza? Previsão da desclassificação está lá no artigo 419. Algum questionamento aqui, gente? Prova emprestada, de repente é isso. De repente nós podemos ter isso, sim. Porque o processo foi encerrado e nós temos a circunstância de que foi uma prova produzida sob o crivo do contraditório, né? Ela foi uma prova produzida sob o crivo do contraditório. Nós teremos, sim, a instrução processual com base em uma prova já produzida em um outro processo. Regulamentação, artigo 419. Vamos lá no 419. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no parágrafo 1º do artigo 74 deste Código, lá constam todos os crimes dolosos contra a vida, e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. Parágrafo único. Remetidos os autos do processo a outro juiz, à disposição deste ficará o acusado preso. Vejam vocês que o caput do 419 fala, se não for ele e não for ele competente para o julgamento. Se nós estivermos falando de uma vara única, com marca pequena de vara única, aí nós vamos ter, ao mesmo tempo em que o juiz desclassifica, ele dá o seu entendimento acerca de qual novo crime seria, qual outro crime seria, e em função disso, condena ou absolve. Tranquilo? Vamos lá. Vamos lá. Absolvição sumária. Vamos falar aqui rapidinho da absolvição sumária. Absolvição sumária é decisão de mérito que analisa a prova e declara a inocência do acusado. É decisão de mérito que analisa a prova e declara a inocência do acusado. Na absolvição sumária, nós temos a efetiva, aqui sim, o juiz entra no mérito, diferentemente da decisão de pronúncia, o juiz entra no mérito, analisa toda a prova e, dentro das circunstâncias, dentro das possibilidades previstas em lei, ele declara a inocência daquele que está sendo acusado. Vocês se recordam que no procedimento ordinário nós temos a absolvição sumária lá atrás, né? Vocês lembram, no procedimento comum, ordinário, nós temos a possibilidade da absolvição sumária lá no princípio. O princípio, assim que a ação é proposta. Aqui nós falamos de absolvição sumária nessa fase final aqui da instrução judicial, no procedimento do júri.
Quais são as observações a respeito da absolvição sumária? Primeira delas, vamos lá nos inteirar, vamos lá no 415. Olha lá. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado quando 1. Provada a inexistência do fato. 2. Provado não ser ele autor ou partícipe do fato. 3. O fato não constituir infração penal. 4. Demonstrada a causa de isenção de pena ou exclusão de crime. Primeiro, se tiver provada a inexistência do fato, inciso 1, tranquilo, né? Se está provado que o fato nem existiu, nós não estamos nem falando se o fato constitui ou não constitui crime, não. Se tiver provado que o fato descrito na denúncia nem existiu, se tiver prova cabal disso, o próprio juiz pode absolver sumariamente. 2. Se tiver prova de não ser o autor, não ser o acusado, autor ou partícipe do fato, mas nós precisamos de prova cabal, prova evidente, prova clara. Por que nós precisamos de prova clara, cabal, evidente? Porque não é o juiz de direito competente para o processo e julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Quem é o competente é o tribunal do júri. Então, todas essas circunstâncias aqui que nós estamos falando, de absolvição sumária, a prova tem que estar claríssima, tem que estar bastante evidente. Inciso 3. Se o fato não constituir infração penal, e vejam vocês que aqui não é só não constituir crime doloso contra a vida, é não constituir infração penal. Se o juiz entender que o fato constitui infração penal, porém não é doloso contra a vida, qual a decisão dele? A decisão dele é desclassificação. Se o juiz, porém, neste momento aqui, entender que o fato não constitui infração penal de nenhuma natureza, aí sim ele absolve sumariamente. E inciso 4, se estiver demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão de crime, exclusão do crime. Se estiver provada causa de isenção de pena ou exclusão de crime. Lembra lá na primeiro momento que vocês estudaram direito penal, são as exclusões, excludente de licitude e excludente de culpabilidade. Se tiver presentes quaisquer delas, o juiz entender que nós temos provas evidentes, sempre precisamos de provas claras, evidentes de isenção de pena, de causa excludente de licitude ou excludente de culpabilidade, o juiz pode absolver sumariamente. Agora vejam uma observação interessante, nós encontramos essas observações, essa observação, toda vez que se fala em decisão. Olha lá. Não se aplica o inciso 4. Qual é o inciso 4? Ele fala da excludente de licitude ou culpabilidade. Do caput deste artigo, no caso de inimputabilidade prevista no artigo 26 do Código Penal, salvo quando for esta a única tese defensiva. Olha lá, o que fala o artigo 26 do Código Penal? Vou ler de novo. Não se aplica o disposto no inciso 4 do caput deste artigo, ou seja, isenção de licitude ou culpabilidade, no caso da inimputabilidade prevista no artigo 26, salvo quando for a única tese defensiva. O que diz o artigo 26? O artigo 26 ele fala da inimputabilidade. Vamos ver lá? Artigo 26. É isento de pena quem, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento. Aqui nós estamos falando do inimputável. Por que o juiz, qual é o interesse do juiz não absolver sumariamente, mesmo que ele esteja diante de provas cabais de que a pessoa é um inimputável? O artigo 26 fala em inimputabilidade. Vocês vejam que,
Por que que o juiz ele não tem essa liberdade? Porque, lembrem vocês, quando nós começamos a estudar a sentença, o que que nós falamos? Existe uma determinada modalidade de sentença que é chamada de sentença absolutória imprópria. Porque se o juiz entender que está diante de um fato típico ilícito, porém falta culpabilidade à pessoa, em razão da sua inimputabilidade, ele não cometeu um crime, porém ele vai ser responsabilizado por meio de medida de segurança. Ele vai ser responsabilizado por meio de medida de segurança. Então, o que o inciso 4, o que o parágrafo único está querendo nos dizer é o seguinte, que o juiz ele não pode absolver, no caso do inciso 4, sob o fundamento do inciso 4, se ele estiver falando de inimputabilidade, ou seja, ele não pode absolver sob o fundamento da inimputabilidade, porque para ele absolver sob esse fundamento, ele vai aplicar uma medida de segurança à pessoa. E ele, juiz de direito, ele não é competente para responsabilização de nenhuma natureza quando nós estivermos falando de crime doloso contra a vida. Quem é competente para responsabilização é o tribunal do júri. Então, ele não pode absolver sumariamente a pessoa sob o fundamento da inimputabilidade, porque vai resultar para essa pessoa uma responsabilização, ainda que não seja uma pena, mas é uma medida de segurança. Uma medida de segurança. E aí o parágrafo único fecha assim, salvo quando esta for a única tese defensiva. Salvo quando essa for a única tese defensiva. O que quer dizer? Se o juiz, se a única tese de defesa, se a única tese apresentada pela defesa é que a pessoa é inimputável, ou seja, a defesa não negou o fato, a defesa não negou a autoria, a defesa não apresentou nenhuma outra excludente, ela simplesmente apresentou a excludente de culpabilidade consistente na inimputabilidade. Se a única tese apresentada pela defesa foi essa, somente nessa circunstância o juiz pode absolver sumariamente sob o fundamento da inimputabilidade. Aí você fala, mas qual é a lógica disso? Por que só nessa circunstância o juiz pode absolver? Porque se a pessoa levantou a tese somente da inimputabilidade, se ela for para o júri, a tese vai continuar, a linha de defesa dela não é inimputabilidade, não é que o seu cliente, que a pessoa é inimputável. Se for para o júri, qual vai ser a consequência natural? Se o júri entender que ela é responsável. A única tese levantada foi inimputabilidade, da mesmíssima forma lá no júri nós teremos medida de segurança. Se a pessoa tiver levantado, não, peraí, meu cliente é inimputável. Porque nós temos a defesa, ela pode ser escalonada também. Pode virar e falar, doutor, ou a defesa, doutor, não existiu o fato, por isso, isso e isso. Mas, se o senhor entender que o fato existiu, meu cliente não foi o responsável, por isso e isso. Mas, se o senhor entender que meu cliente é responsável, meu cliente é inimputável, por isso e isso. Numa situação dessa, o juiz não pode absolver sumariamente. Por que ele não pode absolver sumariamente? Porque a inimputabilidade é uma das teses defensivas. O processo ele pode ir para o júri, e lá no júri, que é o juiz competente, o júri pode entender que, de fato, o crime não existiu. Se o crime não existiu, não vou aplicar medida de segurança, não, porque eu preciso de um fato típico e ilícito para responsabilizar por medida de segurança. Agora, se na instrução perante o juiz de direito a única tese levantada foi meu cliente é inimputável, o próprio juiz de direito ele pode absolver sob esse fundamento e aplicar a pessoa uma medida de segurança sem necessidade de encaminhar o processo para o tribunal do júri. Tranquilo? Espera aí só um tiquinho, gente. Sei que já encerrou aqui.
já é 8h53, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma interrompida aqui, e aí eu termino de falar de absorção sumária e nós entramos no nosso próximo tema. Vamos fazer assim? Eu vou interromper a aula, e aí eu tenho que reiniciar uma nova gravação. E vamos dar aí uns 15, 20 minutinhos, eu mando o link pro líder de novo, tá joia? Vamos dar uma interrompida aqui. Vamos lá.